Olá, irmãos. Daremos continuidade ao nosso estudo na carta aos Hebreus. Hoje analisaremos o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, e não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados.
porque não somente nos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, este texto, do capítulo 10, nós podemos separar em dois momentos. Um momento que é o momento em que ele dá continuidade à questão doutrinária, falando a respeito do fracasso da lei levítica para aperfeiçoar o fiel, para aperfeiçoar o crente, porque ele está tratando justamente de que a lei levítica ela simboliza, ela é algo que está apenas representando uma verdade que é uma verdade eterna. Ele não está sendo um fato, algo real, mas é uma representação, é uma simbologia daquilo que está fazendo. Então, quando o autor dos Hebreus nos fala aqui no começo do capítulo 7, ele vai nos dizer que a lei levítica ela não tem essa potência, essa condição para aperfeiçoar os crentes. E ele diz assim, a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Então, diante dessa impotência da lei, desse fracasso da lei em tornar perfeitos os ofertantes, nós temos a apresentação do sacrifício de Cristo, que ele é o elemento que pode modificar toda essa situação que nos é apresentada pelo fracasso da lei em aperfeiçoar as pessoas. Cristo, ele por sua perfeita obediência, ele anulou os sacrifícios primitivos. E esses sacrifícios que eram feitos todos os anos, que eram feitos todos os dias, como ele diz, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. E ele vai falar, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca, jamais podem remover pecado. Ora, ele vai dizer, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E Cristo, então, oferece o sacrifício perfeito, como já foi estudado na aula passada, quando o nosso irmão Oscar tratou sobre essa questão do sacrifício de Cristo, que não se repete, que é perfeito e que é eficaz. Então, nós temos a narrativa de que a obra de Cristo, ou a reafirmação de que a obra de Cristo é uma obra perfeita e que é feita de uma vez para sempre. E ele vai nos dizer que essa obra perfeita ela está aguardando o efeito da sua eficácia, quando ele diz assim, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ou seja, é algo que foi feito de uma vez para sempre e que está ainda produzindo os seus efeitos. E ele vai dizer que a perfeição da obra de Cristo ela é provada pelo fato de que ela foi realizada de uma vez para sempre,
como a gente vê no versículo 10, que ele diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Também ela é provada, essa perfeição da obra de Cristo, ela é provada pelo fato de ele sentar-se à mão direita de Deus, ou seja, simbolizando de que está completa esta obra, porque ele já está na sua posição de realeza. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício para os pecados, assentou-se à destra de Deus. E também a perfeição da obra de Cristo, da obra completa de Cristo, ela é provada pelo testemunho das Escrituras. No versículo 15, do versículo 15 até o versículo 18, diz: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Onde a remissão dos pecados, não há oferta pelo pecado, nos diz o versículo 18. A obra de Cristo é uma obra completa. A obra realizada pelo seu sacrifício, pelo seu sangue, é uma obra que realizou a completa salvação dos cristãos e a completa remissão daqueles que creem. A partir do versículo 19, ele vai tirar as consequências práticas destas exortações. Não, ele vai tirar as consequências práticas desta doutrina, destas lições que ele colocou com exortações para a vida cristã. E a primeira exortação, ela diz respeito a esta proximidade que agora nós temos com Deus. Então, cheguemos à presença de Deus. Ele fala que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O texto nos fala que este é o grande objetivo de todo o sacrifício de Cristo. Se antes o pecado nos afastava de Deus, se o pecado nos tirava a comunhão com Deus, agora nós podemos ter comunhão com Deus, nós podemos nos achegar até Deus, nós podemos nos aproximar até Deus. Então, o texto da carta aos Hebreus, a partir do versículo 19, vai nos lembrar o porquê deste sacrifício. O porquê desse sacrifício é justamente para que nós estejamos dentro do tabernáculo de Deus. Ou seja, que nós não vivamos mais longe de Deus, mas próximo de Deus. E aí entra um elemento, que é um elemento, a meu ver, importantíssimo na caminhada cristã, porque nós não entramos mais na presença de Deus em um determinado momento, quando nós levamos as nossas ofertas para o sacrifício, ou quando o sacerdote realiza o sacrifício, mas porque Cristo realizou o sacrifício eterno, eficaz, perfeito, todo o momento, todo o nosso dia, todo o nosso ser pode entrar na presença de Deus e ter comunhão com Deus. E por isso ele estranha o fato de algumas pessoas deixarem de querer ter comunhão com Deus, de não se aproximar com Deus, inclusive deixando de congregar, deixando de estar em comunhão com os outros irmãos. Ele vai reprovar essa prática daquele que pensa que pode se afastar, ou que por algum motivo se afasta da presença de Deus, e a presença de Deus se dá não somente na nossa comunhão pessoal, no nosso ser com Deus, mas também na nossa comunhão com os demais irmãos, como uma comunhão coletiva também com Deus. A segunda exortação dele é para nós guardarmos firme a confissão da esperança. Retenhamos firmes
a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós já analisamos em outro momento essa questão de que nós somos herdeiros agora de uma promessa que é maior. Ou seja, nós podemos dizer que estamos na mesma dimensão de Abraão quando recebe a promessa de Deus, e nós recebemos essa promessa que é uma promessa maior, de que Deus está presente nas nossas vidas e que Deus já nos salvou através da sua ação redentora através de Jesus Cristo. Então, a nossa salvação nos leva também a uma outra dimensão da nossa vida. Porque nós temos esperança, nós podemos fazer o bem. Porque nós somos herdeiros da promessa, nós podemos nos estimular uns aos outros às boas obras. E é o que ele nos fala no versículo 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E ele vai, mais uma vez, no versículo 25, logo depois que ele exorta os irmãos para não deixarem de congregar, ele diz assim: antes, façamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Esta vem ser uma orientação, a meu ver, tão significativa e tão importante, porque parece que há dentro de nós como que uma dimensão de esquecimento. Então ele vai... e também uma dimensão que está relacionada à nossa vontade. Então ele vai como que criar uma orientação, ele vai dar uma orientação de que nós devemos servir um para o outro de coach, né? Daquele que estimula, daquele que nos ensina um ao outro como é que deve ser o procedimento, que não deixa o outro desanimar ou deixar de cumprir os seus objetivos, a sua vocação. E ele fala isso dizendo: devemos estar o tempo todo nos estimulando uns aos outros, devemos o tempo todo estar admoestando uns aos outros. E ele vai novamente retomar essa questão de que se devemos caminhar neste caminho da perfeição, porque se nós voltarmos a pecar, não há sentido, na verdade, em voltar a pecar, porque ele diz assim: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então ele vai colocar que nós devemos ter esta consciência, esta opção racional, esta opção de cada dia, de que nós devemos andar em santidade. Porque ele vai nos orientar, dizendo que nós agora já temos a possibilidade, através de Jesus Cristo, de andarmos no caminho reto e andarmos em perfeição. E ele vai falar que isso pode, se nós deliberadamente andarmos em pecado, isso pode trazer um horrível juízo sobre nós. Porque ele diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque o Senhor julgará o seu povo. Então nós devemos conscientemente, racionalmente, colocando toda a nossa vontade para andarmos neste caminho que o Senhor já preparou para todos nós, que é o caminho da perfeição. E ele diz assim: isso é possível. Ele vai falar que sim. Ele diz assim: lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, expostos como espetáculo, tanto do próprio quanto tribulações, tornando-vos coparticipantes com aquele que desse modo foram tratados. E ele vai falar que já aqueles cristãos já tinham passado por tanto sofrimento, por tantas lutas, e essas lutas foram importantes para o aperfeiçoamento na sua caminhada cristã. Ou seja, há um passado ao qual eles deveriam retomar, que era esse passado em que, crendo no Senhor Jesus, enfrentaram todo tipo de amargura, todo tipo de sofrimento, todo tipo de tribulação,
para viver uma vida nas mãos de Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ele diz assim, portanto, irmãos, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Corramos, irmãos, com paciência, a carreira que nos está proposta, porque se retrocedermos, nos diz o texto bíblico, Deus não se compraz. Nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor, sobre aqueles que retrocedem. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma, nos diz o versículo 39. Aqueles que confiam no sangue de Jesus Cristo, no seu sacrifício perfeito, são daqueles que permanecem para sempre, perseverantes, enfrentando todo tipo de tribulação e dificuldade, porque sabem que o Senhor fez uma grande obra, uma obra perfeita e completa. E agora nós, herdeiros da promessa de Deus, podemos andar em santidade e podemos entrar no Santo dos Santos, com a certeza de que os nossos pecados estão perdoados. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos continuar andando e perseverando no caminho do Senhor. Amém.